Fala pessoal do xadrez, aqui quem fala é o Mano Halbert. Estou de volta para mais um vídeo e dessa vez, olha que legal, com uma série nova, isso mesmo. Como você viu aqui no título, Como Dar Mate de Torres. Essa série vai ser sobre finais, na verdade. Eu vou mostrar todos os finais elementares. O que são finais elementares, Roberto? Então, finais elementares são todos os finais básicos, os finais teóricos que você deve saber no xadrez. Então, assistindo esse vídeo, você vai saber dar mate em qualquer posição se você tiver duas torres ou uma torre. Se você estiver jogando com torre num final só de torre e rei, confia, veja essa aula que você vai saber dar mate. É 100% de certeza. Com esse método você consegue dar mate em todas as posições, desde que esteja apenas o adversário com torre e rei. O adversário esteja, na verdade, sem peça nenhuma, somente torre e rei. Você com as torres e rei e o adversário somente com rei. Eu vou mostrar algumas posições, uma posição também que o adversário tem peça, mas você consegue dar mate. Então tá, vamos lá. Vamos mostrar primeiro com duas torres. Você sabe dar mate numa posição dessa? Vamos ver. Aqui, a gente tem que pensar sempre o seguinte. Imagina que as torres são muralhas. Toda vez que a torre entra na frente do rei, exemplo aqui, ela tranca essa posição do rei. Então o rei não consegue vir para cá. Nesse caso, esse rei está aqui, né? Atacando essas casas. Então ele não vai conseguir mesmo. Então imagina só que se esse rei está sendo trancado por essa muralha, né, invisível, essa parede invisível, então aqui eu posso jogar torre A3. Aí ele tem que tirar e olha só, se formou novamente uma parede invisível nele. Então aqui eu jogo torre H4, ele tem que sair. Aqui eu não posso jogar torre A5 por conta que ele captura. E aqui dá para dar mate, mas vai ser daqui a pouco, a gente vai descobrir como. Então aqui a gente joga torre G3. Porque agora ele vai gastar um tempo, porque ele tem essa parede invisível. E aí aqui, novamente, torre G5. Ele vai vir e aqui você vai puxando com essa sua parede. Olha só, não posso jogar aqui, porque não é mate. Aqui a gente já viu que dá para dar mate, mas tem um lance melhor. Opa, tem um lance melhor, que é torre A7. E agora no próximo lance, dependendo do que ele fizer, vai ser mate. Então aqui se ele vai jogar, ele pode jogar, exemplo, rei G8, que é o que dura mais tempo. Se ele jogar rei E8, você vai jogar torre H8 e vai dar mate. Então aqui o que dura mais tempo é rei G8 e aqui você joga torre H7. Ele vai ter que sair por conta dessa parede invisível e aqui mate. Próximo lance leva mate. Roberto, eu ainda não entendi. Como assim? É só eu pegar e ir jogando as peças? Não. Tem uma lógicazinha. Como vocês podem ter notado aqui, eu fui empurrando o rei do adversário para o canto. Olha só, eu fui empurrando o rei do adversário para o canto. Aqui esse tempo todo, sempre empurrando ele. Tá. Então, como que você tem que pensar? Você vai pensar sempre nessa seguinte. Você vai imaginar essa seguinte imagem na sua cabeça. Imagina que a torre ela faz umas paredes invisíveis. E aí, seu objetivo vai ser usar essas paredes invisíveis até o rei do adversário ficar na coluna 8, se ele tiver de pretas, na casa de número 8, e se ele tiver de brancas, na casa de número 1. Ou você tem que sempre colocar ele no canto. Eu vou mostrar também dos lados algumas alternativas, então você vai sempre usar essa mesma ideia. Você vai sempre colocar o rei do adversário no canto, na última casa possível que você conseguir. Sempre vai dando cheque e vai puxando o rei do adversário para perto da parede dele, né? Onde ele vai levar mate. Então olha só, olha o que eu fiz. Fui puxando, fui puxando. Aí ó, chegou na parede. Aqui eu não posso jogar isso porque leva esse.
Então aqui eu posso jogar esse. Ele tem que sair. E aí eu jogo torre H8, dando mate. Por quê? Ele não pode vir para as casas da frente. Por conta da torre que tá com uma parede invisível. E aqui tá dando cheque. Tá dando cheque aqui. Não dá pra sair desse cheque. Então, se não dá pra sair do cheque, é mate. Lembra? Muito fácil. É muito fácil mesmo. Como eu disse, é, é 100% de você conseguir dar mate se você souber fazer esse tema de levando o rei pro canto. Então, olha só. Captura 2, segunda posição. Vamos lá. Nessa posição, olha só que legal. Eu não joguei torre A2, ó. Eu joguei torre A4. Por que torre A4? Torre A4 tranca o rei do adversário para sair dessas casas. Então eu já tranco ele. Aqui ele já está trancado, ele não pode vir para baixo. No caso, para baixo para nós, se ele tivesse com a visão das pretas, seria ir para cima, né? Então ele não pode vir para cá. Ele tem que ir para trás, tem que recuar. Então aqui ele recua, né? Vamos colocar aqui, porque aqui ele vai durar mais tempo. Então, rei G6, ele recuou. E aí eu jogo torre H5, olha só. Tranquei o rei. Ele tem que jogar rei B7, não pode ir para frente por conta que está sendo trancado aqui. Deixa eu até colocar em azul para vocês verem, ó. Tá trancando e o verde onde as casas que o rei pode ir. Então, tem que recuar. E aí aqui eu jogo torre G4. Mesma ideia, não pode jogar esse, que leva esse. E nem, opa, e nem esse, porque leva esse. Então, torre G4, rei C6, deu cheque em G6. Aí o rei tem que sair. E aqui você vai trancando, olha só. Ele tá trancado, ele não pode vir pra cá. Aí chegou nas últimas casas, né? Na fileira 8, né? Então agora, torre G8, deu mate. E aqui, fim de jogo, vou mostrar pra vocês. Aqui o azul é onde as torres estão atacando. E o verde é onde que o rei poderia ir se não tivesse em xeque, né? Se não tivesse nada dominando essas casas. E olha só, as torres dominam as duas partes onde o rei pode ir, as 5, na verdade, partes onde o rei pode ir, as casinhas que o rei pode ir. Então, levou mate. Fim de jogo. Então vamos para essa posição, olha que legal. Essa posição é ao contrário do que a gente viu antes. O que a gente viu antes era, ó, vou mostrar aqui, ó, olha só. Eram as torres dando mate assim, ó, de lado aqui, né? Nessa posição, as torres vão ter que dar mate assim, olha que divertido. Bem difícil, né? Não, é a mesma ideia. Então aqui, torre C1, trancou o rei tem que sair, fechou o rei de novo, atacou a torre, tira a torre do ataque, rei vai ter que recuar e aí você vai puxando. Aqui não é legal jogar esse, porque vai levar esse, vai levar esse. Mesmo, vai dar mate na mesma quantidade de tempo, né? Então aqui jogou torre E8 já para prevenir, rei G2 e aqui olha só, torre G8 deu cheque, rei H3, torre H7 mate. Mesma ideia, mesmo princípio. Pegou o rei do adversário, foi trancando, foi colocando para a parede, chegou na onde ele não pode mais. Olha só, ele não pode vir para cá, para o canto, né? Ele não pode passar daqui. Que é o fim do tabuleiro aqui, limitou. Ele não pode passar. Não existe mais do que o H, né? Do que a letra H. Não existe. Então ele não pode vir. O H é o limite. A e H são fim de tabuleiro. São as bordas. Então vamos para essa posição. Lembra que eu disse que algumas posições, mesmo com peça a mais, tipo o adversário com uma peça no tabuleiro, você consegue ganhar? Então, esse é um dos casos, olha só. Por quê? Aqui você tem uma regra. Nessa posição em específico, ela tem uma regra. Os peões estão avançando. Se você fizer um lancezinho besta,
Aqui você tem um problema. O adversário vai fazer dama, depois aqui tá muito difícil, porque ele vai fazer dama, depois esse outro peão vai fazer dama, e aí aqui tem umas posições problemáticas. Aqui não dá para jogar peão aqui, que vai virar dama G1, e aí aqui tá totalmente perdido, né? Então a gente não pode bobear nessa posição. Se você quiser dar uma pausa e tentar imaginar alguns lances, você pode pausar, pode tentar imaginar alguns lances, aí pode, muito legal até, dar uma aprendizagem mais, montar um tabuleiro e tentar dar mate. Então tá, vamos mostrar as ideias, né? Vamos mostrar aqui como que faz para dar esse mate, porque a gente não pode bobear. Aqui, se deu uma bobeira, vai virar dama e vamos estar perdendo. Então lá, torre D E4, torre 4, opa, torre 4 é o melhor lance. Aqui todos os outros vão ter problema. D4 vai levar uma posição de empate. Aqui um exemplo. Torre B1 leva uma posição de empate. Essa é uma posição difícil, tá? Porque aqui faz dama. Aí aqui você vai ter que jogar esse. E aí aqui é uma posição difícil de jogar. Esse aqui é uma posição que não vou entrar a fundo por conta que é uma posição onde exige mais de cálculo, um nível maior. Então, torre E4. Lance da máquina, super forte esse lance. Por quê? Aqui vai o rei para C7. Torre B3. Rei C6. E aqui eu vou puxando, ó. Puxei, não tinha como eu vir aqui e dar cheque. Então, puxei minha torre pro canto. Mas, meu Deus, Roberto, você disse que não podia virar dama. Agora vai virar dama. E, ó, vixe, perdemos agora. Estamos perdidos. Calma, calma. Por quê? Aqui ele virou dama. Beleza. Ó, beleza, virou dama. Porém, olha só que legal. Aqui tá levando torre B5, B3, perdão. Torre B3, lance muito incrível, por quê? Agora, aqui joga rei A5 e leva torre A8, cheque. Dama A7, cobrindo cheque, único. E torre captura A7, mate. E aí aqui, se joga rei A6, aqui também, mesma ideia praticamente. Leva o lance torre A8, vai cobrir, você vai pegar e torre H3 ou até mesmo torre B1. Eu gosto mais de torre H3 aqui nessa posição, então vou fazer o lance torre H3. Porque aqui se vira dama, você pega. E aí aqui, olha que legal. Lembra que eu falei? Mate de torres e torre rei? Pois é, vamos agora já embarcar para o mate de torre rei. Como é que eu faço esse mate, Roberto? Pois é, lembra que a gente vai pegar e a gente vai trancar o rei do adversário com duas torres e você vai puxando o rei para o canto? Mesma ideia aqui, mesmíssima ideia. A diferença é que é o seguinte, você tem uma torre e um rei. Então, o rei ele consegue fazer esse trabalho de trancar algumas casas. Porém, ele é mais fraco, porque ele só vai trancar três casas do rei. Nesse caso aqui, duas só, né? Então, exemplo, se ele tivesse aqui, imagina que esse rei tá aqui, ou tá aqui. Aí ele estaria trancando essas duas, esse rei branco estaria trancando essas duas casas do rei preto. O rei preto teria que sair. Então, mesma ideia. Aqui eu vou jogar. Aqui o adversário tem que jogar. Então, exemplo, rei B6. Aí aqui eu jogo torre H5. O adversário joga rei C6. Né? Então agora tá trancado, olha só. Tranquei o rei do adversário. E aí agora o que eu vou fazer? Eu vou avançando o meu rei. E ele vai vindo.
para tentar pausar e pegar essa torre aqui. Eu vou avançando. Ele vem. E aí, ó. Eu só vindo. Aí olha só que legal. Aqui ele chegou nessa posição. Eu tranco o rei dele. Então, torre F5. Tranquei o rei dele. O rei dele vai ter que ficar só nessas casas. Aí agora ele vai vindo, né? Vou trancando ele aos poucos. Aí aqui vem uma técnica que é infalível. Se chama oposição. Ou em alguns livros didáticos para crianças, se você está vendo esse vídeo para aprender a dar aula, alguns vídeos didáticos de criança para ensinar crianças, a gente chama de rei apaixonado. O que são os reis apaixonados? São os reis que vão ficar sempre um olhando no outro. Então olha só, rei F7. E os dois reis estão se olhando aqui, eles estão se encarando aqui. Os reis nervosos, aqui você pode inventar um nome para as crianças se divertir. Então aqui, rei H6. Ah, lembrando, o objetivo da oposição aqui é fazer o rei do adversário recuar. Nesse caso, se exemplo jogasse rei F8, leva a mate em H5. Então aqui, rei H6, que dura mais. E aí aqui você joga... Volta. Volta, como diz Armando. Voltando. Torre A5. Por quê? Agora ele vai ter que jogar rei H7 e torre H5 mate. Então, recapitulando, eu vou trancar... Opa, cadê onde eu mostrei? Aqui. Foi aqui. Eu vou trancando o rei do adversário, olha só, tranquei. Tá trancado aqui. Aí eu vou trazendo meu rei, pois ele tá trancado. Aí aqui eu tranco ele de novo. Ele tem alguma casa para sair, eu vou trazendo o meu rei, tranco ele na oposição, volta a torre, a gente chama de lance de espera. Esse lance se chama lance de espera. O que é um lance de espera? A gente faz um lance para ver o que o adversário faz. Aí agora as pretas entram em um tema estratégico e na verdade um tema tático muito interessante que se chama Zug Zhuang. O que é um Zug Zhuang? Ou mais conhecido pelo nome de Zug. Qualquer lance que as pretas façam vai levar mate. Ou vai perder alguma peça, vai destruir a posição, vai ficar totalmente perdido. Isso é um Zug. Então, quando seu amigo chegar em você e falar assim, oxe, perdi uma partida e fiquei em Zug, você acredita, cara? Pois é, nessa posição, ele ficou em uma posição que qualquer lance que ele fizesse, ele perdia. Entendeu? Então, aqui as pretas estão em Zug, porque o único lance é rei H7 e vai levar mate em H5. Entendeu? Então, vamos para o próximo. Nessa posição, olha só que legal. Aqui as pretas estão trancadas já. E aqui já metade do trabalho foi feito, né? Que a gente já viu antes como é que fazia a parte mais difícil. Então agora eu vou trazer meu rei. Então, rei G6. E aí aqui entrou em Zug também, porque tem que jogar rei G8. E torre A8 dando mate. Fim de jogo. Por quê? Aqui a função do meu rei é a mesma da torre. Quando vai um final de duas torres, olha só. É trancar essas duas casas onde o adversário ia. Ele não pode mais vir para essas casas. E ele não pode vir para os lados por conta da torre. Então imagina só que esse rei seria exemplo daquela torrezinha que estaria um exemplo em B7, que estaria trancando aqui. É a mesma função do rei. O rei vai fazer a mesma função. Então agora nesse, olha só, esse aqui é mais difícil. Esse aqui o rei já está mais do lado. Então aqui o que você vai fazer? Aqui você pode decidir vários lances. Você pode jogar rei B, B2, você pode jogar torre. Tem muitos lances. Aqui eu vou jogar rei B2. Então rei B2, o adversário vai ter que trazer o rei. E aqui eu vou trancando ele. Ele vai ficando preso. Vou trancando ele aqui.
Aí agora eu volto, olha só, e vou trancando. Vou trazer meu rei agora. Aqui eu tranco ele de novo. E aí aqui ele tá trancado. E aí agora eu vou trazendo meu rei e olha só, fazendo oposição aqui. Então ele vai vindo. E aí aqui, mate. Aqui para ele fugir ele também teria esse, que aumentaria a chance. Mas daí aqui eu venho aqui, ó. E vou trancando ele por aqui. Sempre assim. Sempre trancando ele. Essa posição aqui eu posso até, por exemplo, voltar. E aí aqui ele vem. Aí aqui eu faço esse. Ele vem. Avanço de novo. E leva mate. E agora acabou o jogo. Então é isso. Particularmente, o mate de duas torres é muito mais fácil. Nossa, demora muito mais tempo. Por exemplo, aqui foram 18 lances. Do primeiro lance até o último. Aqui você também poderia jogar torre 1 já trancando. Que aí seguiria com essa sequência. Levando o rei. Eu vou levando o rei, deixando ele em zug. Né? Aos poucos. Vou trazendo ele para o lado. Sempre, olha só que legal. Como eu movimento o rei, olha só. Um para o lado, ele vai para o lado. Aí eu faço posição. Aí ele sai, ele foge da posição. Aí eu jogo rei. Aqui já. Tipo, se ele joga aqui, ele leva mate. Então aqui ele tem que jogar G2. Aí eu faço posição de novo. Ele puxa. Eu novamente faço lance. Aqui ele não pode jogar, que ele vai levar mate. Então ele tem que puxar. Eu jogo o rei para o canto, para G3. Ele tem que vir para G1 e vai levar mate em A1. Aqui 15 lances que duraram, então são lances que duram bem mais. Exemplo, nesse final de torre aqui, foram 7 lances. Então ele durou mais da metade. Opa, durou mais da metade esse mate de torre. Ele é um pouco mais demorado, mas não é nada difícil. Se você ir jogando, você consegue pegar o jeito e muito facilmente consegue levar suas partidas e ganhar dos seus amigos quando você cair num final desse. Então é isso. Deixa o like, comenta o que você achou do vídeo. Já vai também se inscreve nas nossas redes sociais que estão aqui embaixo. Eu tenho o meu Instagram, a minha Twitch, que eu vou voltar a fazer vídeos. O meu YouTube, né? Que você já está acessando, o meu canal do YouTube. Já se inscreve também, deixa o like sempre. Já comenta, como eu já disse anteriormente. Então é isso. Falou e fui.